Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos estudar um pouquinho, estudo bíblico voltado para os jovens. E a lição é a lição de número 6. O tema dos jovens é a liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo a Gálatas. Esse é o tema dos jovens, segundo trimestre, de 2025. E aqui a lição de número 6, que diz: justificados pela fé em Jesus Cristo. Justificado pela fé em Jesus Cristo. Vamos lá. Texto principal. Porque nele descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Vamos verificar em Romanos 1,17. Vamos fazer a leitura aqui na Bíblia para já deixar grifado. Romanos 1,17. Romanos 1,17. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé. Do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé aceita a Deus. Poder do Evangelho. Versículo 17. Pois o Evangelho mostra como que Deus aceita, é por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele por meio da fé em Deus. E o resumo da lição que diz, Abraão foi tornado justo por crer no que Deus falou, e não por seguir um conjunto de ritos. Abraão foi tornado justo por crer no que Deus falou, e não por seguir um conjunto de ritos. E a leitura semanal, segunda-feira, está em Romanos 11, 21. Já estamos abertos aqui o livro de Romanos. Vamos procurar o capítulo 11, 21. E o capítulo 11, 21, que diz: se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que ele vai deixar de castigar vocês? Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são galhos naturais, vocês acham que não vai castigar vocês? E terça-feira a leitura está em Gálatas 3,14. Vamos abrir Gálatas, que está depois de Romano, na sequência, né? Gálatas está depois de Coríntios. Gálatas, terça-feira, Gálatas 3,14. Vamos ler Gálatas 3,14, já localizei aqui. Pois Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, para que todos nós recebemos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. E agora, quarta-feira, vamos ler Gálatas 3,3. Gálatas 3,3, que diz: como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? E na quinta-feira vamos ler Hebreus 10:38. Hebreus 10:38. Em Hebreus 10:38, que diz: e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão, mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão, mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. E aí depois vamos ler sexta-feira, Gálatas 3:5.
Voltaremos para o livro de Gálatas, Gálatas que vem depois de Coríntios, Gálatas 3:5 que diz, Gálatas 3:5 diz: será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagre entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? E sábados vamos ler Romanos 1:6. Romanos 1:6. Romanos tem 16 capítulos. Vamos ler 1:6. Romanos 1. Romanos, capítulo 1, versículo 6. Entre as pessoas estão vocês que moram em Roma, em quem Deus tem chamado para pertencer a Jesus Cristo. Entre as pessoas que moram em Roma, em quem Deus tem chamado para pertencer a Jesus Cristo. Em nome, eu não me envergonho do Evangelho. Então fizemos a leitura semanal e vamos avançar para a leitura diária de texto bíblico, né? O texto bíblico, justificado, fizemos a leitura semanal, lição 6. Lição 6. Vamos fazer a leitura do texto bíblico que se encontra em Gálatas 3. Vamos avançar para Gálatas. Gálatas está depois de Coríntios, Gálatas 3, do versículo 1 ao 11. Vamos à leitura. Lei ou fé? Paulo chama a atenção dos Gálatas para a própria experiência deles e cita mensagens do Antigo Testamento para mostrar que Deus sempre ofereceu salvação com base na fé e nunca pelas obras. Vamos à leitura. Gálatas capítulo 3. Vamos à leitura. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças. Será que as coisas pelas quais vocês passam não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia de Abraão, dizendo: por meio de vocês, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo
tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, e para que todos nós recebemos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Amém? Somente até aqui, que até o versículo 11, né? Eu li até o 14, mas amém. Glória a Deus. Então foi lido o texto bíblico. Agora vamos ler a introdução. Nesta lição veremos a forma como Paulo discorre a respeito da doutrina da justificação. Então, deixa eu só iluminar aqui como Paulo ele discorre sobre a doutrina da justificação pela fé aos irmãos Gálatas. No capítulo anterior, ele havia defendido a mensagem e seu apostolado. Desta vez, ele vai defender a doutrina. Paulo vai defender a doutrina que os Gálatas receberam e depois trocaram por outra forma de pensamento. A fé estava sendo substituída pelo esforço humano. Fé estava sendo substituída pelo esforço humano. E isso é um retrocesso da bênção para a maldição. É uma advertência para que o que começamos certo não termine errado por nossa responsabilidade. E o tópico 1, ele vai falar sobre o questionamento de Paulo. O que diz o tópico 1? Fascínio pela desobediência. Paulo se dirige aos crentes na introdução da carta como irmãos, Gálatas 1:1, mas aqui ele fala de um jeito menos amistoso, chamando-os de insensatos Gálatas. Insensatos Gálatas. Gálatas 3:1, Gálatas 1:1. Depois nós vamos ler essas confirmações bíblicas. Isso porque aqueles irmãos estavam perdendo o juízo, deixando de lado critérios e ficando fascinados com uma outra mensagem. A palavra fascinação significa forte atração por algo ou por alguém. Paulo faz uma pergunta aos crentes da galáxia e o pensamento dele vale para os nossos dias. O que pode ser tão atraente para a nossa espiritualidade que tenha a capacidade de nos afastar do verdadeiro evangelho. Para os Gálatas, a fascinação provinha da possibilidade de seguir a lei dos judeus, o que, na teoria, eles poderiam ajudar na salvação. Eis aqui uma questão. Paulo comenta que eles foram fascinados, enfeitiçados para se tornarem desobedientes do evangelho. Aquela nova mensagem que receberam dos judaizantes não lhes movia a fim de obedecerem a Deus, mas convencia por uma mensagem à desobediência, e eles não haviam percebido isso. Começando certo e terminando errado. Paulo pergunta: tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Gálatas 3:3. Essa pergunta mostra um cenário que pode se repetir em nossos dias. Os Gálatas receberam o Espírito de Deus, mas se deixaram levar pela capacidade pessoal de agradá-lo, não pela fé, mas pela inobservância de preceitos judaicos. A fé e o Espírito estavam sendo substituídos pela lei e pela carne. Eles haviam começado certo, mas estavam terminando errado. Essa pergunta dos apóstolos nos faz refletir como fomos chamados e de que forma estamos administrando a vocação que Deus nos deu. Não basta começar da forma correta, é preciso concluir a carreira de forma correta. E curiosamente, Paulo atribui aos Gálatas essa capacidade. Ele não atribui a Deus essa obrigatoriedade, pois ele já nos deu a salvação. Paulo atribui a nós
a capacidade de enxergar de forma correta a análise do que estamos ouvindo para não sermos enganados por doutrinas erradas. Colocar a prática da lei em pé de igualdade com o sacrifício de Jesus é, sem dúvida, um ensino pernicioso. A obra da lei contra a pregação da fé. Os Gálatas provavelmente não tinham conhecimento dos costumes judaicos e das obrigatoriedades que esses costumes representavam para os hebreus na sua inteireza. A pregação da fé que alcançou os Gálatas quando esses ouviram a mensagem de Paulo estava sendo substituída. Jesus havia sido representado aos Gálatas como crucificado. A palavra representado é prografo, pintado. Era como se a pregação de Paulo fosse uma obra de arte, uma pintura apresentando Cristo como crucificado. E ele havia enxergado dessa mesma forma. A cruz representava a morte de Cristo. O próprio Cristo representava o sacrifício perfeito do Filho de Deus. Não havia sido uma morte por nada ou por um erro judicial, mas voluntária. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-lo. João 10:17. Paulo perguntava aos Gálatas: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Gálatas 3:5. Quantos milagres os Gálatas presenciaram, quantas intervenções divinas Deus fazia pelo seu Espírito naquelas igrejas, e nada disso era para as obras da lei, mas para a fé. Seus Gálatas sabiam o que era uma comunidade de santos vibrantes, onde Deus tinha liberdade de atuar e mostrar-lhes um pouco de sua glória. Não era por causa da lei. Seus Gálatas sabiam o que era uma comunidade de santos vibrantes, onde Deus tinha liberdade de atuar e mostrar-lhes um pouco da sua glória. Não era por causa da lei. Então, nós temos uma confirmação bíblica aqui no 1, né? Que o tópico 1 vai falar do questionamento de Paulo. Aí eu grifei aqui Gálatas 1:1. Vamos ler Gálatas 1:1. Gálatas 1:1 que diz: Eu, Paulo, escrevo esta carta. Eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus da morte. Então ele pede para lermos Gálatas 1. Então vamos dar início aqui. Vamos lá. Tópico 1, que vai falar o questionamento de Paulo. O subitem vai falar o fascínio pela desobediência. Paulo se dirige aos crentes na introdução da carta como irmãos. Aí ele faz a confirmação bíblica de Gálatas 1:1 e nós fazemos a leitura de Gálatas 1:1, que diz: Eu, Paulo, escrevo essa carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de pessoas, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus da morte. E continuando, mas aqui ele fala de um jeito menos amistoso, chamando de insensatos Gálatas. Aí vamos fazer a confirmação bíblica em Gálatas 3:1. Gálatas 3:1 que diz: Ó Gálatas sem juízo, quem foi quem enfeitiçou vocês na minha pregação e a vocês eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Então, em Gálatas 3:3, né? Gálatas 3:1.
Ó Gálatas sem juízo, como foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação, pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo. Assim por dizeis, vocês viram Jesus na cruz. E seguindo, mas aqui ele fala de um jeito menos amistoso, chamando-os para de insensato Gálatas. Gálatas 3:1 que fizemos a leitura. É isso porque aqueles irmãos estavam perdendo o juízo, deixando de lado critérios e ficando fascinados com uma outra mensagem. Então eles estavam perdendo o juízo, estavam ficando fascinados, uma fascinação com uma outra mensagem. Aí ele faz a descrição, a palavra fascinação significa forte atração por algo ou por alguém. Paulo faz uma pergunta aos crentes da galáxia e o pensamento dele vale para todos os dias. O que pode ser tão atraente para a nossa espiritualidade que tenham a capacidade de nos afastar da verdade do Evangelho. Para os Gálatas, a fascinação provinha da possibilidade de seguir a lei dos judeus. Para os Gálatas, a fascinação provinha da possibilidade de seguir a lei dos judeus, o que, na teoria deles, poderia ajudar na salvação. Eis uma questão. Paulo comenta que eles foram fascinados, enfeitiçados para se tornarem desobedientes aos evangelhos. Aquela nova mensagem receberam dos judaizantes. Judaizantes não lhes moviam a fim de obedecerem a Deus, mas os convencia de uma mensagem de desobediência, e eles não haviam percebendo isso. Agora vamos ao item 2, que fala, começando certo e terminando errado. Paulo pergunta, tendo começado pelo Espírito, acabeis pela carne, como pode ser confirmado em Gálatas 3:3. Agora sim, como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas próprias forças? Então Paulo pergunta, começando pelo Espírito, acabei pelas carnes, como eu acabei de ler em Gálatas 3:3. Essa pergunta mostra um cenário que pode se repetir em nossos dias. Os Gálatas receberam o Espírito de Deus, mas se deixou levar pela capacidade pessoal de agradar, não pela fé, mas pela observância de preceito judaicos. A fé e o Espírito estavam sendo substituídos pela lei e pela carne. Eles haviam começado certo, mas estavam terminando errado. Essa pergunta do apóstolo nos faz refletir sobre como somos chamados e de que forma estamos administrando a vocação de Deus nos deu. Não basta começar de forma correta, é preciso concluir a carreira de forma correta. E, curiosamente, Paulo atribui aos Gálatas essa capacidade. Ele não atribui a Deus essa obrigatoriedade, pois ele já nos deu salvação. Paulo atribui a nós a capacidade de exercer de forma correta a análise de que estamos ouvindo para não sermos enganados por doutrinas erradas. Colocar a prática da lei em pé de igualdade com o sacrifício de Jesus é, sem dúvida, um ensino pernicioso. Agora vamos ler obras da lei contra a pregação. Os Gálatas provavelmente não tinham conhecimento dos costumes judaicos e das obrigatoriedades que esses costumes representavam para os hebreus na sua inteireza. A pregação da fé que alcançou os Gálatas quando esses ouviram a mensagem de Paulo estava sendo substituída. Jesus havia sido representado aos Gálatas como crucificado. A palavra representa a palavra representado significa prografo, pintado.
Era como se a pregação de Paulo fosse uma obra de arte. Era como se a pregação de Paulo fosse uma obra de arte, uma pintura apresentando Cristo como crucificado. Eles haviam enxergado nessa mesma forma. A cruz representava a morte de Cristo e o próprio Cristo representava o sacrifício perfeito do Filho de Deus. Não havia sido uma morte por nada ou por um erro judicial, mas voluntários. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. João 10:17. Vamos abrir rapidamente em João 10:17. Vamos ver o que diz João 10:17. João, temos alguns minutinhos de tempo bom, né, irmão? Como estamos estudando a palavra de Deus. João 10:17. 10:17 que diz, vou me iluminar aqui. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-lo outra vez. E dando sequência, Paulo pergunta ao Gálatas: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pela obra da lei ou pela pregação da fé. Gálatas 3:5. Vamos ler Gálatas 3:5 em Coríntios, depois em Gálatas. Gálatas 3:5. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagre entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Quantos milagres os Gálatas presenciaram, quantas intervenções divinas Deus fazia pelo seu Espírito naquelas igrejas, e nada disso era para as obras da lei, mas pela fé. E nada disso era para as obras da lei, mas pela fé. Seus Gálatas sabiam o que era uma comunidade de santos vibrantes, onde Deus tinha liberdade de atuar e mostrar-lhes um pouco da sua glória. Não era por causa da lei. Glória a Deus. E aí finalizamos então toda a parte introdutória e adentramos no tópico 1. Foi lido todas as confirmações bíblicas do tópico 1. Então, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, né? E que venha fortalecer, que os irmãos venham se fortalecer na palavra sempre está edificando, sempre está buscando. Então, o tema da lição 6 da linha Jovens, da revista dos Jovens, é justificado pela fé em Jesus Cristo. Não pelas obras, mas pela fé. Justificado pela fé, e fala sobre os judaizantes. Judaizantes, quem que eram os judaizantes? Pessoas que queriam um outro evangelho. Eles queriam circuncidar os não-judeus. Eles queriam circuncidar os gentios. Amém, irmãos? Então que essa palavra venha a ser guardada em nossos corações, que Deus venha continuar abençoando cada um dos irmãos, que os irmãos venham buscar mais, venham orar mais, venham se dedicar mais pela obra. A obra é carente e ela necessita muito do compromisso do irmão. Sempre nos ajude aí na obra de Deus, na nossa igreja, na limpeza, na organização. Apoie sempre os nossos pastores, as nossas lideranças, tá bom? É um trabalho aí, a IBD virtual aí, a IBD no celular, para os irmãos, né? Para celular você tem que levar em todo momento. Tem banco, tem tudo. A vida do irmão aí praticamente está no celular. Então leve também BD, leve também um pouquinho a palavra de Deus. Tem bastante áudios, tem texto para serem lidos, tem áudios para serem escutados. E agora o primeiro vídeo que eu consegui fazer nesse domingo aí, ganhei uma folga e com muito carinho, com muito amor fiz esse vídeo aí para os irmãos, tá bom? Que Deus abençoe a todos, tá bom? E agora a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês para todo o sempre. Obrigado. Venham buscar mais a Deus. Venham ler. A Bíblia é a revelação de Deus. O livro de Gálatas, eu já fiz a leitura dele um pouquinho aí no grupo.
pretendo fazer ele por completo. Já fiz a primeira vez, somente para a minha leitura, e vou me organizar para fazer um vídeo com a leitura de Gálatas inteiro. Gálatas tem apenas 6 capítulos. Se o irmão se dedicar aí uma hora e meia, 2, ler o capítulo com excelência, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Lição 6 de número: justificado pela fé em Jesus Cristo. Justificado pela fé em Jesus Cristo. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos.